A igreja me decepcionou. Bom, é complicado, né, irmãos? É complicado a gente ir na igreja esperando uma coisa e, na verdade, o que a gente encontra é outra. Quando comecei a ir à igreja, até comentei com a minha esposa, né? Eu falei, poxa, mas... minha esposa comentava, né? Poxa, eu quero ver um dia você pregar na igreja, né? De repente ser até um pastor, ser um evangelista. Eu falei, mas o que eu vou falar para a igreja, né? Como vou ministrar o que para aquele povo que realmente já sabe, já está lá, né? Sabe muito mais do que eu, né? O que eu vou falar? Essa foi a minha questão, a minha pergunta, a pergunta da minha mente. Só que com o passar dos meses, né, e dos anos, eu percebi que realmente nós temos uma visão da igreja, porém esta é uma visão às vezes deturpada, uma visão errada, né? Quando eu e vocês, tá? Eu quero dar esse exemplo para ficar bem claro, né? Muitos pregadores não gostam desse exemplo, né? Mas eu tenho certeza que é isso, tá? Eu vou falar para você o que é a igreja, e é isso, não tem para onde correr, tá bom? Quando eu e você vamos a um hospital, né? Nós vamos achar o que lá no hospital? Em sua grande maioria, pessoas enfermas, doentes, não é isso? Se você sair no seu bairro aí e em 5, 10, 20 hospitais, o que você vai achar nesses hospitais? Pessoas doentes, enfermas. Vários tipos de doenças, né? É o que você vai achar lá. Então nós temos que entender, tá? Isso tem que ficar bem claro na minha e na sua mente, né? Que infelizmente ou felizmente, eu creio que mais felizmente, infelizmente para aqueles que acham que vão chegar na igreja e vai ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, só pessoas santas, perfeitas, maravilhosas e idôneas. Esse é o infelizmente. Agora, felizmente, nós temos que entender que a igreja, ela é um local de restauração humana, é um local de cura humana. Ou seja, o que você vai encontrar na igreja? Pessoas que estão lá para ser restauradas, ou seja, vou colocar o ex aqui, tá? O ex-bandido, o ex-mentiroso, o ex-pornógrafo, o ex-adúltero, o ex-mulherengo, o ex-mentiroso, né? O ex-ladrão, o ex-bandido, o ex-assassino. Ou seja, você vai encontrar pessoas nessas qualidades. É claro que tem pessoas também que nunca cometeram, né, vamos dizer, nada disso. Mas, em sua grande maioria, são pessoas que cometeram coisas aos olhos da humanidade terríveis. E realmente muitas coisas foram terríveis. Só que nós temos que entender o seguinte, que o hospital é um local de mudança, é um local de transformação. Então, quando a pessoa chega na igreja e ela é uma pessoa que não serve o Senhor, ela vai porque alguém convidou, etc. Então, é uma pessoa morta, ela está morta diante de Deus, né? Por que ela está morta diante de Deus? Porque a palavra de Deus nos mostra que aquele que não serve ao Senhor, eu quero ler com você aqui para você entender, e de repente não achar que eu estou falando uma besteira, aquele que não serve ao Senhor é considerado como morto diante de Deus, né? Olha aqui o que diz no livro de Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. E outro de seus discípulos lhe disse, discípulos de Jesus, Senhor, permite-me eu ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Ou seja, a Bíblia nos mostra que para Deus, aquele que não serve a Deus, aquele que não quer nada com Deus, ele está morto. É como se fosse um morto. Por quê? Por que um morto? Nossa, que pesado, né? Morto por quê? Porque uma pessoa que não serve a Deus, que não conhece a Deus, uma pessoa que vive como se fosse um animal, o que acontece? Ele, infelizmente, ele está morto diante de Deus, né? Entendeu? Ele está morto.
diante de Deus. Aí que tá. Esse é o grande problema. Então, o que a Bíblia nos mostra? Ou seja, o que é a igreja? O que é a igreja, né? A igreja é um grande hospital. Então, aquele que não serve ao Senhor, como eu falei, quando ele chega diante da igreja, ele é um morto, ele está morto. Aí ele aceita Jesus, ou seja, ele chega no hospital morto, como se fosse num necrotério, está em um necrotério. E aí ele aceita Jesus, ou seja, ele volta à vida. É feito um RCP nele e ele volta à vida, né? Ele é ressuscitado, aí sim, ele aparece diante de Deus como uma pessoa viva. E aí esta pessoa que sai de um estado de morte, ele revive, ele tem várias coisas a serem tratadas. Então Deus ele vai tratando aquele antes morto, agora ressurreto, né? Troca um órgão, troca outro, verifica a pressão. O que é? Troca esse órgão, troca outra pressão. O que é? Tira o adultério, tira a cobiça, tira a mentira. Vocês entenderam? E aí, depois que ele sai desse estágio, ele vai para UTI. Então, ele fica na UTI, tirando as coisas mais graves, Deus tirando a vida dele, mediante a ministração da palavra, mediante a mudança dele, que ele quer realmente mudar, mediante ele aceitar a palavra de Deus e começar a se voltar para Deus e fazer a sua vontade, mediante ele orar a Deus, jejuar a Deus, se consagrar, se separar do que é mal. Ele vai tendo uma melhora. Aí da UTI ele passa para a zona amarela, que são menos pecados, menos falhas, mas Deus continua, né, através do pastor ministrando palavras, ministrando entendimento na mente dele, e ele vai se desvencilhando de coisas mais, digamos assim, menos pecaminosas. Um exemplo, apesar que todos são iguais, mas de um adultério ele cai só para uma mentira, então Deus vai limpando. Aí daí ele vai para a zona verde. Então o hospital, ele pega um pecador, e aí que está o grande problema. Quando você chega na igreja, existem várias almas, várias pessoas em estágios diferentes de cura. No seu meio tem um que está na UTI, tem outro que está na zona amarela, outro está na zona verde. Então cada um tem um teor, uma faixa de tratamento que Deus está tratando, né? Então não cabe a nós chegar lá e julgarmos aquela pessoa. Nossa, meu irmão não me deu para o Senhor. Nossa, você viu aquele irmão mentiu? Você viu aquele irmão? Não, porque Deus está limpando, Deus está curando, Deus está transformando. Então cabe a eu e você ir para a igreja, cultuar a Deus, louvar a Deus. Se fizer alguma amizade, amém. Mas se tiver alguma amizade que verifique algumas falhas, etc., orar a Deus para que Deus continue trabalhando. Porque é como eu falei, são várias pessoas em estágios diferentes de cura, certo? Do pastor até o mais novo convertido, todos estão em tratamento, né? Ou seja, o pastor ele está em um estágio, numa zona verde no hospital, ele está muito mais curado do que o resto. Esse é o entendimento, entendeu? O presbítero é a mesma coisa, o diácono é a mesma coisa, o membro já, né, um pouco abaixo, o levita um pouco a mais, acima de cura. Então Deus está curando, cura um da mentira, cura outro do roubo, cura outro do furto, cura outro do adultério, cura outro da ganância, da soberba, da altivez. Então nós não podemos ir na igreja, né, para julgar ninguém. Como dizer que a igreja me decepcionou, sendo que eu também sou um pecador, sendo que eu também estou cheio de falhas, ou seja, eu deixo a minha falha de lado e vou lá para ficar acusando, apontando os outros. Não, tem que olhar para mim, né? Eu também sou um doente. Talvez, olha que interessante, talvez você conhece o irmão da igreja, você faz aquela amizade, aí você marca de ir na casa dele para comer uma pizza e tal. No meio daquela conversa da pizza, etc, tal, esse irmão, de repente, ele solta uma piada, né, com palavrão, etc. Aí você, nossa, que é isso, tal? Mas na verdade, às vezes você tem uma cobiça. Então você viu o pecado do irmão porque ele soltou, porque ele falou.
Ou de repente ele abre uma cerveja na casa para tomar uma cervejinha, né? Uma pinga e tal. Aí você, nossa, mas o pecado dele veio à tona. E o seu, será que veio à tona? Será que você não é um cobiçoso também? Será que você não tem uma amante e ninguém sabe? Mas porque o irmão se expôs, você já, nossa, como é que pode? Então a gente tem que entender isso. Todos nós somos pecadores, estamos num grande hospital. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha o que é a igreja, né? Olha só, e Deus, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros ainda como pastores e mestres, tendo em vista que essas pessoas que eu falei, elas estão na igreja para fazer o que no corpo da igreja? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, cura dessas pessoas que estão lá, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, porque todos nós somos o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Eu quero uma coisa hoje, amanhã já não quero mais, né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Aqui estão profetizando, eu vou lá. Ali falou que se eu der dinheiro eu fico rico. Ali falou que tem uma benção. Ali tem um profeta. Não é isso, entendeu? Olha só, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens corruptos que ensinam mentiras, né? Pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então a igreja foi formada para nos ensinar a não sermos inconstantes, a não acreditarmos em mentiras, em pastores falsos que querem arrancar o nosso dinheiro, em besteiras. A igreja foi feita para isso. Então, entenda, esse negócio de a igreja me decepcionou, a gente tem que criar vergonha na cara e parar com isso, porque a gente fica olhando o erro dos outros lá, mas nós somos tão erro, a gente faz tanto erro como eles, a gente às vezes é pior que eles. Como Jesus falou, você está reparando no cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu primeiro. Então, às vezes, é um camarada mentiroso que está falando do irmão lá que bebe. Qual que é a diferença do mentiroso para o que bebe? Nenhuma, né? Então, que eu e você venhamos aprender hoje e entender. A igreja é um hospital, todos estão em processo de cura, cada um no seu estágio. Cabe a mim e você ir a esse hospital, ouvir a palavra, agradecer a Deus por mais um dia de vida, louvar a Deus porque Ele tem feito em nossas vidas e continuar aplicando aquilo que está sendo falado e não ficar indo lá para julgar os outros, para dizer que o irmão não me deu para o Senhor, aquele irmão é mentiroso, ele fala isso aqui, mas na casa dele ele ouve funk e aquele dá um de santo, nada disso, tá bom? Em nome de Jesus, tire isso da sua cabeça que a igreja te decepcionou, tá bom? Tire isso da sua cabeça. Como eu falei, é um grande hospital. E o que você vai achar lá são pessoas em restauração. Quer ver santo? Quer ver só pessoas corretas? Pessoas perfeitas? Ande na presença de Deus, faça a vontade dEle, vá para o céu. Porque aí no céu você só vai ver pessoas santas, perfeitas e maravilhosas, segundo aquilo que de repente você acha e pensa que é o correto. Tá bom, meu amigo? Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Pense sobre isso, tá bom? Até a nossa próxima mensagem.